Olá, boa tarde, tudo bom? O meu nome é Vanessa, eu sou estudante da Unigram, ok? Ensino à distância. Faz parte do meu estágio, então, criar um vídeo, né? Como se eu estivesse ensinando alunos do primeiro ano do ensino médio, ok? Eu espero que dê pra ver direitinho ali. Fazendo um pouquinho de, ok, claridade, tô tentando focar ali. Bom, mas como eu disse, meu nome é Vanessa Wichansky, estou cursando o 8º semestre em Letras Inglês e Português pela Unigran, ensino à distância, e faz parte do meu estágio, então, a preparação de uma aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, ok? E a aula a seguir hoje é relacionada ao ensino da literatura. Então, o conteúdo trabalhado será sobre textos literários e não literários. Vamos lá? Ok. Então, o que a gente vai estar vendo hoje seria o seguinte: que são textos literários, exemplos de textos literários, o que são textos não literários, ok? Exemplos de textos não literários e quais são as suas características, tá? Então, como estamos dentro da sala de aula, eu tenho aqui, já dei alguns livros, então, né? Passei alguns livros para a classe, já também passei alguns documentos impressos também, alguns textos, para a classe, então, também acompanhar. Ok, então vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aqui: a literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. Ok, então vamos ver sobre os textos literários, perfeito? Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, aprestado em uma linguagem pessoal, como linguagem estética, elaborada de forma a causar e provocar diferentes emoções no leitor, usando do emprego do lirismo e valores do autor ou do ser, que seria o objeto, retratado, mas nem sempre estão ligados à realidade, que no caso, então, seria ficção, né? E muitas vezes são subjetivos, podendo existir diferentes interpretações de leitores distintos. Além disso, o texto literário contém figuras de linguagem, sentido figurado e metafórico das palavras que tornam o texto mais expressivo. E ele é marcado pela função poética da linguagem, ou seja, pela seleção de combinação das palavras com a ideia de privilegiar ritmo, sonoridade, beleza, criatividade, entre outros. Perfeito? Então, seria sobre o texto literário. As características do texto literário. Ok. Então, vale ressaltar que uma das características distintivas dos textos literários é a sua função poética, né? Literatura poética, onde é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um elevado nível de criatividade. Ok. Sempre apresentará o ponto de vista pessoal do autor, que fará o uso das figuras de linguagem e ocorrência de simbolismos. O leitor notará a presença de elementos que denotam múltiplos significados, reflexões e emoções, contendo também um sentido conotativo, e podem ser escritos em verbo e prosa. Exemplos de textos literários são peças teatrais, romances, crônicas, contos, fábulas, poemas, ok? Só para saber então o que é o texto conotativo, perfeito? O texto conotativo, então, ele é o sentido dado a uma palavra em função, ok? Do seu contexto, que por sua vez não corresponde ao seu significado literal. Então, conotação é o sentido figurado, não é o sentido então real, correto? Por isso, peças teatrais, romances, crônicas, contos, fábulas e poemas. Ok, perfeito. Então vamos lá. Continuando. Aqui então eu coloquei alguns versos. Pessoas mais novas não vão saber, né? Mas a música então Asa Branca, que seria do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que foi feito então em 1947. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei, ai, meu Deus do céu, ai.
porque tamanha judiação. Que braseiro, que fornalha, nem pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Meu alazão, então, é o cavalo, né? Então, ali, podemos entender que a terra ardendo, qual fogueira de São João, se refere ao contexto de seca em que se passa a narrativa da canção, entendeu? Então, ali, aquela música foi feita se referindo mais aos sertões, né? As secas, né, que tem. Por isso que quando eu li a terra ardendo, né, aquela seca. As queimadas que destroem o solo, a fauna e a flora da região. São comparadas às fogueiras das famosas festas juninas. Tá vendo ali? Realmente estou usando de conotação, né? Seria então o sentido figurado, né? De ver a terra ardendo. Tá ardendo por quê? Na queimada? Perfeito. O autor, né, no caso, então, Luiz Gonzaga, os autores, né, Humberto Teixeira, se refere ao calor das queimadas, então, com os termos braseiro e fornalha, e ressalta que nenhuma plantação conseguiu viver diante dessas condições. Perfeito, então? Até aí tudo bem? Vamos lá. Informar, esclarecer, explicar de forma clara e objetiva notícias úteis ao leitor. Seria caso, então, de literatura? Literária, né? Textos literários? Vamos ver. Seria caso, então, de textos não literários. Os textos não literários são textos cujo principal objetivo é transmitir informações, esclarecer, explicar, que tem como marca a linguagem referencial. E por isso também é chamado de texto utilitário. Marcado pelo retrato da realidade desnuda e crua. É possível tratar sobre o mesmo assunto nas duas formas de texto e apontar o tema ao receptor, sem prejuízo à informação. Esses textos não contêm os mesmos elementos narrativos e artísticos dos textos literários, pois esses são textos informativos e objetivos, que têm como função esclarecer uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre uma determinada matéria ou assunto. E por essa razão, quanto mais simples for o vocabulário e mais objetiva for a informação, mais fácil se dará a compreensão do conteúdo. Então, foco do texto não literário. Ok? Perfeito? Então, de forma impessoal e imparcial, eles relatam, então, fatos sem expor opiniões e juízos de valor em seu conteúdo, não fazendo uso de figuras de linguagem, tampouco de outros recursos estilísticos, uma vez que, nesses casos, podem vir a atrapalhar a compreensão do texto informativo. Então, o texto não literário, então, provavelmente o quê? Jornais, revistas, né? Podemos citar, então, como exemplos de textos não literários, receitas, culinárias, enciclopédias, verbetes de dicionários, manuais de instrução, livros didáticos, arquivos científicos, cartas comerciais, entrevistas, reportagens, notícias, bulas de remédios, guias de beleza, os artigos jornalísticos, os textos didáticos, as propagandas publicitárias, os textos científicos, né? Entre outros, que ao serem criados, têm as principais características, sendo então informativo, impessoal e denotativo, podendo ser escritos em prosa. Denotativo, então, denotativo é o sentido real, exato, uso da palavra com o seu sentido usual, ok? Original e convencional, muito diferente do texto então, literário, né? Prosas, romances, toda aquela, ou, né, ficção, aquela coisa romântica, né? Então é bem diferente. Ok, então eu trouxe aqui um texto não literário, tá? Foi retirado então da revista IPEA, ano 6, edição 48,
de 10 de março de 2009 e foi feito pelo Pedro Henrique Barreto. Então, conta então sobre a história seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos. Infelizmente, eles passam por muita seca lá. Então vamos lá. A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que vêm desde o século XVI. As duras consequências da falta de água acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiárido, chega a ser assustador. Migração desenfreada, epidemias, fome, sede e miséria. Então, ele está relatando, né? Então, impessoal, né? E relatando realmente o que está acontecendo de uma forma nua, né? Crua. Vamos ver. Então, os relatos de pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa na região. Até a primeira metade do século XVII, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido brasileiro era a população indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu entre 1580 e 1583. Perfeito. Então, viu como, né, a notícia realmente mostra ali, né? Não tem jeito. Tá mostrando a verdade, né? A realidade de um povo, então, que vive na região Nordeste, né? Com a seca. Perfeito? Ok, então vamos revisar agora. Ok, então diferenças entre o texto literário e não literário. Então, literário, o que é? Textos narrativos e ou poéticos que possuem elementos artísticos e tendem a causar emoção. O texto literário, ele tem estética, destinam-se ao entretenimento, à arte e à ficção. Subjetiva e conotativa é o tipo de linguagem, então, né? Então, conotativo, quando o sentido da palavra não corresponde ao seu sentido, no seu significado real, certo? Vamos ver aqui mais. Ok, características. Utiliza elementos como musicalidade, figuras de linguagem, multissignificação e possuem liberdade na criação. As suas normas gramaticais são: costuma subverter a gramática normativa, ok? Elemento de composição: ficção baseada na imaginação do artista. Análise: a leitura de um texto literário inclui a busca de metáforas e simbolismos. Exemplos: poesias, novelas, histórias, dramas, e assim vai, né? Contos, né? Agora, sobre o texto, então, não literário. São textos informativos e objetivos. A sua função é utilitária. Sua função é informar, convencer, explicar, comunicar. O seu tipo de linguagem é objetiva e denotativa. Então, denotativa é o sentido real, né? Nada de ficção, o sentido real. Características: linguagem objetiva e clara. Normas gramaticais: geralmente adota a gramática normativa. Elemento de composição: utiliza fatos e informações. O texto literário já na ficção baseada na imaginação do artista, né? E o do texto não literário utiliza fatos e informações. Análise: analisar um texto não literário requer confirmação de fatos, conhecimento, desenvolvimento de habilidades e realização de tarefas. Tem todo o processo ali, então, para criar um texto não literário, correto? E os exemplos, então, são diários pessoais, notícias, receitas, jornais, artigos e muitos outros. Ok, mais um pouquinho, então. O texto literário. A linguagem empregada é de conteúdo pessoal, cheio de emoções e valores do emissor e ao emprego da subjetividade. Texto não literário, uso da linguagem impessoal, objetiva, em linha reta. Perfeito? Texto literário, emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações. De novo, texto não literário, linguagem denotativa.
Texto literário. Linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária. Primor da expressão. Texto não literário, representação da realidade tangível, né? Realidade mesmo, vida real, mundo real. Atenção, prioridade à informação. Ok, vamos lá então. Ok, vamos ver alguns exercícios. Ok, por favor, então, vocês podem utilizar, né, o scanner do seu celular, né, para escanear aqui, vai te levar para as perguntinhas que estão, então, no online, ok? Uma vez que você os faça, eu vou ter acesso, então, né, vou receber esse formulário, vou ter acesso, então, às respostas, e você, na verdade, quando você já submete, já vai te falar, então, se você acertou ou se você errou, tá? Automaticamente, então, vai te dar lá o pontinho e você vai poder ver, então, qual foi a informação que estava correta e a informação que estava certa, tá ok? Muito bem, espero que todos vocês tenham entendido, ok? Vamos voltar, então, depois para fazer a correção, né, juntos. E muito obrigado mesmo por ter ficado até o final, ok? Perfeito. Só uma dica, então. Procure ler livros e músicas e escutar as músicas, né? Mas também ver a letra da música de cantores populares famosos sempre que puder, pois é fundamental conhecer a nossa literatura brasileira, pois eles cairão nas provas de vestibulares, com certeza. Cai muito em prova de vestibular, ok? Então procurem sempre que pode. Sei que às vezes é chato, mas procure dar uma lida, né? Em livros, porque é uma coisa que vai cair nas provas de Enem. E depois, acredite, quando você for mais velho ou mais velha, vocês vão querer ficar lendo livros, sabe? Falar assim, nossa, e eu não gostava de ler livro. Dá uma lidinha nos livros. Leia sempre todo tipo de textos e livros, procurando identificar os seus textos literários. Porque com certeza você sabe que você vai achar os textos não literários, jornais, revistas, né? Artigos. Mas procure ler, então, os textos literários. Ok? Então, muito obrigada por ter assistido essa aula e tenham uma boa tarde.